Fala galera! E aí, todo mundo bonzão do coração? Galera, dando sequência aí na aula de geometria analítica, a gente tem outra cônica que é a hipérbole, beleza? A hipérbole ela provém a partir de um corte que a gente vai fazer duas figuras cônicas. Então, por exemplo, fazer um esbocinho aqui, ó. Se eu tiver essa figura aqui, ó, certo? Dois cones, um em cima e o outro embaixo. E eu quiser fazer, galera, cortes, ou seja, secções, eu pegar um plano e eu passar seccionando isso daqui, então passa mais ou menos aqui assim, ó. Passar um plano aqui seccionando isso. Se eu passar um corte nessa figura, galera, essa região que ela vai pegar aqui, ó, e essa região que vai pegar aqui no meu plano, isso é que é a hipérbole. Então, se eu tiver dois cones e passar um plano seccionando isso daqui, essa figura que ela para, esse pedaço que arranca aqui e esse pedaço que arranca aqui, galera, isso que é a nossa hipérbole, beleza? Então, resumidamente é isso. A hipérbole, galera, ela tem por definição algumas coisas bem interessantes. Se a gente observar a figura 1, ela tem basicamente as mesmas coisas que tem, digamos assim, a elipse. Então, ela tem o foco, ela tem os focos, certo? Ela tem o B1, o B2, o A1 e o A2. Ou seja, as mesmas coisas que tem a elipse, beleza? Mas aqui os nomes mudam, à exceção de um detalhe. O F1 e o F2, eles continuam sendo chamados de focos. São os meus focos da hipérbole, beleza? Ainda continua sendo que a distância focal, né? A distância entre os focos, a distância que a gente chama de focal, continua sendo 2F, certo? Então, a medida dos focos, que eu vou fazer aqui com tinta vermelha para vocês verem, ó, a medida dos focos continua sendo F. Então, daqui a... Opa, deslizei demais. Então, daqui até... Também continua deslizando. Opa, olha lá, ó. Daqui até aqui, pessoal, isso vale F. Bem como daqui até aqui, isso também valerá F, ok? Então, são as minhas distâncias focais. O que mais que a gente tem? A gente tem uma coisa chamada eixo transverso. Ó, o eixo transverso ou real, tá? A gente também costuma chamar de eixo real. Ele é o que a gente representa por A1 e A2. Lembra que lá na elipse a gente chamava de eixo maior? Pois bem, aqui a gente vai chamar de eixo transverso, ok? E aqui, galera, a medida do eixo transverso continua valendo 2A, ou seja, essa medida daqui até aqui é a mesma medida daqui até aqui. Então, continua valendo o A e aqui continua valendo o A. Ok, galera? Ótimo. Então, a medida do eixo transverso continua valendo 2A. A gente tem também um outro eixo que é chamado de eixo imaginário. Já deu para perceber e fazer uma relação com a elipse, né? Então, o eixo imaginário é o que a gente vai chamar de B1 e B2, ou seja, de B1 até B2. Então, a gente continua chamando isso daqui de 2B. Portanto, daqui de cima até aqui, isso vale B, e daqui até aqui, né? Então, dessa medida até essa, isso continua valendo B, ok? Então, galera, é muito parecido com a nossa elipse, tá? Só que agora aqui a figura muda um pouco, que é a hipérbole. Ó, eu não continuei escrevendo, mas eu vou deixar aqui um pouquinho, se quiser volta ao vídeo, tá? Só para eu fazer algumas assimilações aqui, ó. Apagar esse... Opa, apaguei demais. Então, esses daqui, ok? Apagar esse cara e apagar esse cara. Vou deixar aqui. Galera, é interessante a gente observar que aqui também tem uma coisa chamada excentricidade. E a excentricidade, nesse caso, pessoal, continua valendo aquela relação. A mesma que é a excentricidade é o F sobre o A. Beleza? Então, continua sendo a mesma coisa, a gente não tem que mudar nada sobre isso. Ó, ninguém me perguntou, e nem tem como perguntar agora, mas a definição gera uma consequência. A definição nos diz o seguinte, pessoal. Qualquer ponto que eu pegar, por exemplo, um ponto P, vou pegar esse ponto P aqui, certo? Na figura 1. Essa distância de P até F2 e essa distância de P até o meu F1, tá? Isso que eu acabei de fazer, essa é a definição. Então, a gente tem como definição a elipse, que vai ser uma diferença entre as distâncias PF1, PF2, isso tem que valer a medida de 2A, ok? Então, é uma diferença, geralmente, se você for pegar, vai ficar em módulo,
mais PF1 menos PF2, isso daqui vale 2A. Qualquer ponto que você pegar, por exemplo, eu quero pegar um outro ponto aqui embaixo. Então, a distância desse ponto até F1 tem que ser a diferença entre a distância desse ponto até o F2, tem que valer 2A. Ok, galera? Então, só para você deixar claro isso daí anotado. Fechou? Dando sequência, a gente precisa continuar. E falando sobre isso daqui, a gente vai fazer com tinta verde o seguinte. Se daqui até aqui vale A, não se esqueça que essa medida daqui até aqui vai valer B. Então, vale aquela relação que eu tenho com o F. Esse daqui agora é o F. Então, o Pitágoras que eu vou fazer aqui é o que você já está imaginando. Vai ficar F ao quadrado é o A sobre o B. Então, aqui a gente tem esse Pitágoras super interessante de ser feito, ok? Continua valendo aí um Pitágoras bem interessante que vai ficar assim, ó, F ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Bom, então se a gente está falando de equação, vamos escrever as equações aqui. Então, as equações. Vamos equacionar os bichinhos aí. A equação, então, para a figura 1, em que a gente tem uma figura clássica da hipérbole, tá? Ela é super interessante, porque ela fica assim, ó, o eixo maior está sobre o x, então ela está, digamos assim, né, deitada. Fica x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Enquanto que para a figura 2, olha lá, para a nossa figurinha 2, a gente tem o inverso. Então, vai ficar x... Opa, se é o inverso, cuidado, já estava errando aqui, ó. A gente fica assim, ó, y ao quadrado sobre o a ao quadrado menos o x ao quadrado sobre o b ao quadrado, isso daqui vale 1. Eu te aconselho, galera, muito a você decorar os elementos, então, todos esses elementos, decorar o esquema da figura 1, decorar o esquema da figura 2, tá? Que vai ter como base principalmente os eixos, eu não fiz aqui, mas esses seriam os eixos, né? Então, B aqui e o menos B, né? Então, a gente chama de B1 e aqui seria o B2, beleza? Mas essas são as figuras e essas são as nossas equações. Guarde elas, vão ser muito utilizadas aí por nós, tá? E guarde as figuras quando ela tiver como na figura 1 e como na figura 2. Ok, galera? Sem mais, essa é a nossa hipérbole. Grande abraço e até a próxima.